Boa noite, queridos, amados irmãos, graça e paz. Estamos iniciando o nosso momento de culto e é muito bom poder levar ao seu coração nessa noite a palavra bendita, abençoadora do Senhor, neste domingo especial, domingo em que se comemora o Dia dos Pais. E eu quero trazer ao seu coração neste momento o Salmo de número 103, o verso de número 13, que assim diz, preste atenção, queridos e amados irmãos. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Louvado e engrandecido seja o Senhor nosso Deus, o nosso grande, supremo, abençoador Pai, pois Ele se compadece de nós, queridos. Ele se compadece, Ele auxilia, Ele abençoa, Ele perdoa todos os seus filhos, aqueles que temem e reconhecem ao Senhor. Que no nome de Jesus, eu e os irmãos, neste momento, possamos nos voltar ao nosso Pai Supremo e rogar a misericórdia, a graça, o perdão dele sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Feche seus olhos, oremos ao nosso grande Pai, ao nosso maravilhoso Pai dos céus. Feche seus olhos em o nome e por amor de Jesus. Ó Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Obrigado por mais um dia de vida, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos prestar culto ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso grande Pai, ao nosso Pai que estás nos céus, mas estar próximo de cada um daqueles que temem, daqueles que o buscam em sinceridade e em verdade. E nesta noite nós te buscamos, ó Pai. Nós reconhecemos diante do Senhor que somos falhos, pecadores e que carecemos urgentemente do teu agir, da tua graça, da tua presença na nossa vida. Seja conosco e nos abençoe neste momento de culto. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido em o nome e por amor de Jesus. Amém, amém, louvado e exaltado seja o Senhor. Cantemos, adoremos ao nosso grande e poderoso Pai neste momento. Adore ao Senhor em o nome de Jesus. Vem
Amados irmãos, nós estudaremos nesta noite no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, a partir do verso de número 11, ele traz aqui o registro daquela parábola muito conhecida por todos nós, a parábola do filho pródigo. E nós a leremos nesta noite e a estudaremos, irmãos. Não observando as características, o enfoque não será no filho, nos filhos, mas sim na postura, no agir, na conduta, nas características deste pai, e com certeza são características que precisam ser reconhecidas, honradas, pois a palavra do Senhor diz que nós, filhos, devemos honrar os nossos pais. E muitas características que nós percebemos aqui, a gente percebe nos pais. E os filhos precisam, não simplesmente neste dia, mas em todos os dias, reconhecer e valorizar os seus pais. O texto sagrado assim diz, queridos irmãos, continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e agregou-se a um cidadão daquela terra, e este o mandou aos seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou:
veio o teu irmão e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava consolá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há muitos anos que te sirvo sem transgredir nenhuma ordem, e nunca me destes um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, queridos irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e que o Senhor nosso Deus, o nosso Pai, nos dê a graça de entendermos esse texto sagrado em o nome de Jesus. Queridos, hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais. E nós percebemos de forma muito clara que, com o passar dos anos, a desvalorização da figura da família e da figura do pai, a gente percebe que está em curso essa desconstrução, essa desvalorização, e isto é muito ruim, e isto traz consequências terríveis, queridos e amados irmãos, para toda a sociedade. A figura do pai, a presença do Pai, a bênção de ter um Pai sempre conosco, nos orientando, nos aconselhando, é fundamental para que tenhamos uma vida equilibrada, abençoada, uma vida na qual nós iremos conseguir avançar e alcançar os nossos objetivos. Esse texto sagrado, queridos irmãos, nos mostra de forma muito clara a figura deste pai que age como muitos pais agem com os seus filhos, nunca olhando para a questão do merecimento, o reconhecimento que os filhos têm dos seus pais, mas agem dentro de uma perspectiva de amor, de cuidado, de abençoar aqueles que o Senhor os concedeu como filhos. Nós que conhecemos a história bíblica desta parábola, nós sabemos que este filho pródigo, e o que ele fez foi algo muito complicado, muito triste, quando ele pede para o seu pai a parte dos bens que lhe cabia, o que ele estava querendo, em outras palavras, queridos irmãos, pois naquele contexto os haveres, os bens só eram divididos quando o pai morria, e os filhos, os herdeiros, ficavam com parte do bem que a eles era de direito. E este filho mais moço, quando diz isso para o pai, ele está dizendo: pai, olha, o Senhor, eu não me importo mais com o Senhor. Para mim o Senhor já morreu. Eu quero viver a minha vida, eu quero aproveitar os meus dias, eu quero fazer tudo aquilo que vier na minha cabeça para fazer. E como nós percebemos no texto, tudo aquilo que ele fez foi desastroso, foi pecaminoso e trouxe uma consequência terrível para ele. Terrível, de passar fome, de passar por necessidades, de passar por situações humilhantes. E neste contexto, queridos irmãos, de humilhação, é interessante esse filho, quando ele se lembra da casa do seu pai e diz: olha, lá na casa do meu pai, lá todos têm provisão, todos comem bem. Os trabalhadores do meu pai comem pão com fartura. E eu estou aqui passando por necessidade, por fome.
enquanto todos que estão lá próximo do meu Pai estão vivendo onde as suas necessidades físicas de alimento estão sendo supridas. E ao perceber isso, e ao reconhecer isso, queridos, ele se levanta, como diz o texto sagrado, ele diz, olha, levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. E direi ao meu Pai que eu pequei contra o céu e diante dele. Eu não sou digno de ser tratado mais como um filho dele. Eu quero ser como um dos empregados, como um dos trabalhadores que o meu Pai possui lá em sua casa. Pois assim eu terei todas as minhas necessidades de alimento suprido. Mas, queridos irmãos, nós percebemos, e Pai, é isso mesmo, quando nós percebemos no texto, a palavra do Senhor diz que o filho, ele vinha ainda longe, quando o pai o avistou. O texto sagrado usa a expressão, o pai se compadeceu dele. E a expressão significa que o pai sentiu o sofrimento, a dor que aquele filho estava experimentando naquele momento, irmãos. E ao perceber aquilo, e ao sentir a dor, o sofrimento, a humilhação do seu filho, o texto sagrado diz que esse pai saiu correndo para abraçar e para beijar o seu filho. O pai não foi, queridos irmãos, para questioná-lo, para perguntar e fazer perguntas sobre o porquê dele ter feito tudo aquilo, cadê a herança, o dinheiro que ele passou para ele. Esse pai não foi com esse objetivo. Este pai, queridos irmãos, foi ao encontro do seu filho, porque ele compreendia, queridos irmãos, que a missão dele como pai era cuidar, era abençoar a vida daquele filho. E é interessante que o texto nos traz uma descrição belíssima ao filho, quando começou a dizer, pai, eu não sou digno de ser chamado mais de seu filho, trata-me como um dos teus empregados. A Bíblia diz que este pai, ele chamou os seus criados, pediu para que ele pudesse tomar um banho, vestir a melhor roupa, colocar anel no dedo, calçar a sandália, ser honrado, reconhecido como filho. E não simplesmente isso, irmãos. Ele fez uma festa, porque este filho estava morto e reviveu. Estava perdido e fora achado. E diante dessa realidade vem o outro filho mais velho que ali estava com ele, e insatisfeito o pai senta e diz, filho, tudo o que eu tenho é seu. O mais importante não é as questões materiais. Esse seu irmão estava perdido e foi achado, e nós precisávamos nos alegrar e adorarmos a Deus e agradecermos a Deus por a bênção dele estar aqui conosco. Queridos irmãos, este pai deste filho pródigo nos traz algumas lições e que eu e os irmãos precisamos, e ao percebermos em nossos pais esta postura, nós agradecermos, louvarmos, reconhecermos e valorizarmos aos nossos pais. Porque este pai aqui, queridos irmãos, a gente percebe que havia sempre em seu coração a esperança de encontrar o seu filho. Havia sempre essa expectativa de encontrar aquele que saíra e que estava distante. E eu penso que os pais, os nossos pais, sempre têm essa esperança, essa preocupação conosco.
esse cuidado, esse zelo abençoador, e nós precisamos, como filhos, agradecer a Deus pela vida do nosso pai, pelo cuidado, pelo zelo, pela preocupação que muitas vezes o nosso pai tem conosco ao nos orientar a realizarmos alguma coisa. E eu e os irmãos precisamos dizer: Deus, obrigado pelo meu pai, porque ele tem sido generoso e gracioso para comigo. Obrigado pelo meu pai que tem sido provedor, tem me sustentado e me sustentou desde pequeno, mantido a nossa casa, supriu as nossas necessidades. Muitas vezes, queridos irmãos, nos nossos dias nós percebemos ao contrário disso, filhos murmurando, queixando o pai, provendo, concedendo muitas coisas aos filhos, mas nunca nós percebemos nos lábios dos filhos uma palavra de gratidão, de reconhecimento, de valorização, mas pelo contrário, só palavras de desrespeito. E isso não deve proceder principalmente de filhos que temem, que amem ao Senhor. Precisam valorizar, honrar o pai, agradecer por todas as bênçãos, pelo cuidado paternal, o cuidado amoroso, o cuidado em todos os sentidos, o amor que o Senhor tem evidenciado a nós pela vida dos nossos pais. Nós precisamos agradecer a Deus por estas bênçãos. Agradecer, pois temos pais que nos chamam à conversa como este pai chamou seus filhos, conversou com aquele que estava desgostoso com aquele momento. Ele disse: filho, este momento é momento de alegria, pois o seu irmão estava morto e reviveu. Pai é isso, pai nos chama nos momentos em que nós estamos em um contexto de conflito, de problema. Ele, como sacerdote do lar, ele age para pacificar, para harmonizar os nossos lares. Nós percebemos aqui a celebração, aí um aspecto muito importante neste contexto do filho pródigo, que é a comunhão. O pai, e isso fica evidente quando o pai chama os seus criados e diz: olha, matai um novilho cevado, comamos e nos alegremos. É momento de comunhão, é momento de alegria, é momento de festa, de júbilo, e não existe, queridos irmãos, a bênção maior do que eu e os irmãos experimentarmos se nós tivermos ainda condições de estar com os nossos pais, de termos comunhão com ele, de sentarmos à mesa com os nossos pais para nos alimentar, para agradecermos a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai é isso, pai é comunhão, pai é cuidado, pai é alegria, irmãos. Alegria. E é interessante como a conclusão do texto remete a isso, a casa do pai. Para aquele filho que estava perdido, era a casa da alegria, do regozijo, pois viveu um contexto de muita dificuldade e estando agora com o seu pai, ele estava suprido e estava regozijante. Queridos e amados irmãos, que eu e os irmãos possamos sempre reconhecer a figura dos nossos pais e agradecermos a eles sempre pelo cuidado, pela provisão, pelas orientações, por ser o sacerdote do nosso lar, por nos orientar a voltarmos o nosso coração para o Senhor, agradecermos a Deus pela presença do Pai conosco,
pela comunhão que temos com Ele e agradecermos a Deus pelo grande amor que os nossos pais sempre evidenciaram por nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe de forma muito especial todos os pais que estão ouvindo esta palavra, que em o nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê graça. E nós queremos agradecer a todos vocês pela provisão, pelo cuidado, pelo amor, pela comunhão que temos e pela generosidade e pela demonstração de comunhão, de carinho, de amor para com todos os seus filhos. Que Deus abençoe. Parabéns a todos os pais. Fiquem todos com o Senhor e que Deus abençoe a vida de vocês. Neste momento nós teremos a participação especial do Departamento Infantil, trazendo uma homenagem para todos os pais que estão assistindo esta palavra. Deus abençoe a vida de vocês. E eu canto essa canção. Você é um cara tão legal. Não há outro igual. Se o pai é bem magrinho, o cérebro não. Ele é o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, Se ele usa tênis ou usa sapato. de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói. Sempre eu vou te amar. Você abençoe de montão, meu paizão. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira, tenho o melhor pai do mundo. Animado ou atrapalhado. Se ele usa tênis ou usa sapato. De qualquer maneira, tenho o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói. Sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói. Sempre eu vou te amar. Deus te abençoe de montão, meu paizão. Pai, você é meu herói. Sempre eu vou te amar. Coração. Pai, você é meu herói. Eu vou te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Eu te amo, meu paizão. Eu te amo, meu paizão. Feliz Dia dos Pais. Meu paizão. Eu te amo, meu paizão. Feliz Dia dos Pais. Papai, te amo, pai. Te amo, papai. Eu te amo, meu paizão. Amém, louvado seja o Senhor. Nós iremos orar neste momento, agradecendo a Deus pela vida, pela família, por nossa igreja e de forma muito especial, nós iremos agradecer por todos os pais e que Deus continue a agraciar a vida de todos vocês em um nome de Jesus. Feche seus olhos, falemos com o Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor.
Obrigado por esse dia, obrigado por tua palavra, obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, em tua presença, e que o Senhor continue a abençoar a nossa igreja, que o Senhor continue a abençoar cada vida, cada família representada nesta noite, e que de forma muito especial o Senhor abençoe a vida de todos os pais que estão assistindo, todos os pais da nossa igreja, que eles sejam ricamente abençoados pelo Senhor. E nós agradecemos ao Senhor pela vida, por termos os nossos pais e pelo presente de ter um pai para cuidar, para abençoar, para nos amar. Obrigado por tudo e fique conosco, Pai, hoje e para todos sempre, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Fiquem todos na paz do Senhor, que os irmãos possam partilhar esse vídeo, possam se inscrever no nosso canal e possam abençoar a vida de muitas outras pessoas. Deus abençoe, fiquem todos na paz do nosso Senhor.